boa noite, irmãos. Desejamos a todos muita paz e alegrias nesta noite. É o desejo que está no coração do pastor. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos e os amigos que estarão acompanhando o estudo desta noite. Irmãos, tem sido constante uma palavra nossa para que nós continuemos a orar pelos irmãos enfermos da nossa igreja e nossos familiares. Não esquecendo também de orar pelo nosso bairro Fazendinha, que tanto precisa das orações do povo de Deus. O nosso estudo de hoje é um histórico, um pequeno histórico, na verdade um breve histórico, sobre as comemorações que marcam a história batista. No próximo domingo, teremos a lição de número 8, quando a adversidade é reconstruir, baseada em Neemias, capítulo 2, verso de número 5. A autora do estudo é a irmã educadora religiosa Joyce Nogueira de Souza, secretária executiva da União Feminina Missionária Batista Fluminense. Estamos, irmãos, em plena campanha de missões locais e eu gostaria que os irmãos estivessem orando por esta campanha, pelos projetos, meus irmãos, para o ano de 2021. Nós estaremos já caminhando para a preparação do calendário para 2021. Com certeza, eu gostaria que a igreja estivesse orando. Nós estamos, meus irmãos, trocando 4 portas lá do nosso imóvel, do imóvel da igreja. Eu gostaria também de compartilhar com os irmãos que isso já está sendo feito, já fizemos os orçamentos e estamos acompanhando, então, já a partir de semana que vem, creio eu, a colocação, então, das portas. Também quero dizer aos irmãos, é um motivo de muita gratidão a Deus, que o imóvel da nossa igreja nós conseguimos legalizar, através do irmão Edilson, lá da Primeira Igreja Batista, em Araruama. Já há alguns meses nós demos entrada no projeto ou da documentação lá na prefeitura, e nesta sexta-feira, chamada 13, nós, com a graça de Deus, ele mandou o documento para que os irmãos pudessem ter conhecimento. Eu postei no grupo da igreja e eu gostaria que os irmãos arrumassem um tempo esta semana, nos momentos de oração dos irmãos, agradecendo a Deus, porque realmente, irmãos, foi uma grande vitória. Temos ainda mais 2 passos pela frente. Nós temos a aprovação do projeto, no caso o projeto de construção, as plantas já estão prontas, e depois então a posse definitiva do imóvel, e que provavelmente nós vamos orar para que a Prefeitura Municipal de Araruama possa então expedir esse documento de posse da propriedade em nome da Primeira Igreja Batista em Fazendinha. Então, irmãos, grandes vitórias Deus tem nos permitido, meus irmãos, neste tempo de pandemia. Continuemos orando para que Deus continue nos abençoando. Ore pelo pastor, ore pela igreja, ore por todos, ore pelo bairro, porque, meus irmãos, Deus promete grandes coisas conceder, com certeza. Amém.
comemorações que marcam a história batista. Esse é o estudo, meus irmãos, ou melhor, é um resumo que nós estamos fazendo de 3 fatos importantes, meus irmãos, neste mês de dezembro. Então, ou melhor, neste mês de novembro. Temos 3 comemorações importantes dos batistas do Brasil. Dia dos Diáconos, Dia do Músico e Dia de Educação Teológica. Nós vamos fazer um pequeno resumo sobre esses eventos para o conhecimento dos irmãos e também vamos assumir o compromisso de orar e orar também para que Deus possa orientar a esses irmãos que desempenham essas funções na Igreja do Senhor Jesus no Brasil. Baixe a sua cabeça, nós vamos orar e vamos falar com Deus nesta hora. Ó Deus, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade desta noite, louvamos a Ti, Senhor, pelas bênçãos recebidas e também, Senhor, pelo documento que nós estamos de posse, que é a inscrição do IPTU do imóvel da nossa igreja. Nós estamos caminhando, Senhor, nesse objetivo e nós louvamos a Deus e creio que todos nós estaremos orando para que o nosso imóvel esteja legalizado para a honra e glória do nosso Deus. Ajude-nos, ó Pai, nessas informações que vamos dar e que tudo seja feito de acordo com a Tua orientação. Abençoe os Teus servos, abençoe os enfermos, abençoe a igreja, abençoe o bairro e que tudo, Senhor, possa acontecer para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos pensar, então, sobre o Dia de Educação Teológica. 15 de novembro, terceiro domingo, Dia de Educação Teológica. A Associação Brasileira de Instituições Teológicas, chamada ABBET, ela completou, neste ano, 50 anos de existência. Ela tem 45 instituições registradas, catalogadas, né? Faz parte da ABBET, essas 45 instituições teológicas de ensino, filiadas, e foi criada para garantir a qualidade teológica, espiritual e denominacional dos nossos seminários. Ou seja, essa instituição, ela cuida dessas instituições, no total de 45, que isso ajuda muito o desenvolvimento e a sintonia teológica bíblica das nossas igrejas. Então, irmãos, essa associação tem, então, esta finalidade. Então, quero dizer aos irmãos que a Convenção Batista Brasileira, ela tem 3 seminários oficiais da denominação. O Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, seminário que eu tive a oportunidade, a honra de estudar, e a nossa formatura foi em 1979. Estaremos caminhando para, neste mês, no dia 19, 37 anos de ministério pastoral. Temos também o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, na cidade de Recife, que eu conheço, um seminário muito bom, uma propriedade extraordinária. Deus tem feito maravilhas neste seminário com aqueles que ali estudam. Também o Seminário Teológico Batista Equatorial, fica em Belém, no Pará. Seminário também este que nós conhecemos e tivemos lá um período, muito rapidamente, mas é um seminário também que se propõe a formação teológica, meus irmãos, naquela área do norte do Brasil. Temos também, irmãos, em cada estado da federação, nós temos seminários. Quase todos os estados, meus irmãos, têm o seu seminário. Além desses 3 oficiais da denominação, nós temos outros que são filiados à ABBET e que têm, consequentemente, a preocupação de formar seminaristas e formar, então, moços e moças para o ensino teológico. Então, quero dizer aos irmãos que alguns municípios também do nosso Brasil têm
então seu seminário. Posso dizer o exemplo da cidade de São Gonçalo. Tem o Seminário Batista Gonçalense, que tem sua sede na primeira igreja batista ali em Alcântara, né? Pastor Vanderlei é o diretor, então, daquele seminário. Então, irmãos, eu quero, então, deixar essa síntese com os irmãos sobre a obra teológica, meus irmãos, no Brasil. Com certeza, meus irmãos, Deus tem nos abençoado e Deus tem nos orientado. Novembro também comemoramos, meus irmãos, Dia dos Diáconos. O ministério pastoral e o ministério diaconal não se competem, mas se completam. Esses dois ministérios, diaconal e pastoral, eles se completam. Por quê? Não só esses, mas os outros ministérios se propõem a servir a Deus, a adorar a Deus, a qualificar o povo de Deus. Então, esta afirmação é do presidente da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, o irmão Fábio de la Prata. Então, um homem que Deus tem separado para orientar os diáconos neste tempo. Então, todo ministério requer chamada. O diácono tem que se sentir chamado por Deus para realizar um ministério de excelência, conforme, então, a Bíblia nos ensina. Diáconos e diaconisas fazem um trabalho brilhante, irmãos. Ministério diaconal é sempre um ministério operante. Eu creio nisso. As igrejas pelas quais trabalhei, convivi com esse ministério e meus irmãos têm sido bênção, porque tem ajudado consideravelmente a igreja, porque eles servem a igreja, mas também tem cooperado com o ministério pastoral. Então, todos os outros ministérios, diaconal, pastoral, da música, ação social, educação religiosa, patrimônio, todos esses ministérios, eles unidos servem, então, para a realização do trabalho do Senhor. Agora, irmãos, qual deve ser a atuação do diácono biblicamente? Pessoa que ajuda nos trabalhos de administração da igreja e cuida dos pobres, das viúvas e dos necessitados em geral. O diácono também prega o evangelho e ensina a doutrina cristã. E aí alguém vai perguntar, pastor, referências bíblicas. Então, eu tenho duas referências bíblicas, porém, farei a leitura apenas em uma referência. Nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 7, e temos 1 Timóteo, capítulo 3, de 8 a 13. Farei, então, a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 7. Diz assim a escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus que cultuara de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles que estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. E a palavra de Deus era divulgada
de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito e vários sacerdotes obedeciam à fé. Então, irmãos, este é um pequeno resumo do trabalho dos diáconos, meus irmãos, a chamada, o ministério, a convocação. Eu creio que e prego que o diácono tem que ter uma chamada, tem que ter uma vocação, tem que ter uma convocação do Senhor. Eu conheço igrejas que o escolhido pela igreja fica um ano fazendo provas, fazendo teste, fazendo cursos, né, de preparação. E creio, meus irmãos, que é por aí mesmo, mas biblicamente, tanto Atos dos Apóstolos como 1 Timóteo 3, de 8 a 13, nós temos então a proposta e a definição para que serve de fato o ministério diaconal. Louvo a Deus pelos diáconos batistas do Brasil e pelo trabalho que eles têm realizado para a honra e glória do nosso Deus. Não poderia, meus irmãos, esquecer dos músicos. Mês de novembro, nós estamos, meus irmãos, e convidamos, a igreja convidou, através do pastor, vários ministros de música para nos falar. E neste domingo próximo, nós teremos a irmã Esther Maria Santos, vai falar à igreja, meus irmãos, uma ministra de música, tivemos a oportunidade de trabalhar com ela lá na Igreja Batista em Iguabinha. Então, 22 de novembro é dia do músico, é o quarto domingo, dia do ministro de música, 29 de novembro. Então, na mensagem do presidente dos músicos fluminenses, irmão Altiene Flores, os irmãos tiveram uma visão geral sobre este mês da música. Então, no domingo, dia 15, nós tivemos, então, a participação efetiva do presidente, meus irmãos, da Associação Batista dos Músicos Fluminenses. Então, vejam os irmãos, a visão bíblica, o que é a música? Alguém definiu que a música é a arte de combinar os sons. Existe desde os tempos mais antigos. O registro bíblico que nós temos, o primeiro registro bíblico, encontra-se em Gênesis capítulo 4, verso de número 21. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então, meus irmãos, esta é a primeira referência bíblica. Isso os irmãos já ouviram em estudos anteriores. A primeira referência bíblica que nós temos sobre a atuação da música. Então, usava-se música para comemorar vitórias. Então, nós entendemos que a música, ela também tem esta proposta. Usa-se músicas para casamentos, para festas, para enterros, enfim, várias atividades, aniversários, né? Várias atividades nós temos, então, referências bíblicas que nos levam a pensar a importância da música no culto, né? É importante, meus irmãos, que aconteça desta forma. Então, Davi e Salomão, eles contribuíram para o desenvolvimento em Israel. Isso está registrado em 1 Crônicas, capítulo 6, de 31 a 48. Então, usava-se instrumento de cordas, harpa, líria, saltério, de sopro, flauta, gaita, órgão, trombeta, de metal ou de chifre, buzina, e de percussão, adufe, símbolo, cítara, pandeiro, tambor, tamboril e tamborim. Eu creio que esses dois instrumentos talvez tenham quase que a mesma finalidade, mas na época usava-se o tamboril e o tamborim.
Então, meus irmãos, o canto na forma uníssona, como coral, a música instrumental, tinha o seu lugar nos cultos e na vida religiosa do povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os irmãos já devem ter percebido que eu gosto muito de música coral. Eu nasci, propriamente dito, na Igreja Batista, meus irmãos, desde pequeno, e eu acompanhei grandes corais. Eu, na minha adolescência, tive a oportunidade de participar do coral de adolescentes chamado Aduaneiros, né? Era um grupo muito bonito de adolescentes e nós eram membros da primeira igreja, aliás, da segunda igreja batista em Realengo, e nós tivemos a oportunidade de cantar em algumas igrejas. Então, irmãos, eu quero registrar a todos os irmãos a oportunidade que Ele tem nos dado de, neste mês, todos nós temos ouvido boas músicas, bons hinos do cantor cristão, outros hinos solistas, quartetos, grupos musicais, conjuntos, corais e, meus irmãos, esse conjunto todo, tudo para a glória do nosso Deus. Eu quero, então, concluir esta síntese para os irmãos, para o conhecimento dos irmãos, e eu quero dizer que nós louvamos a Deus por essas organizações tão importantes para a igreja. A educação teológica, ou a organização teológica, que são os nossos seminários, os diáconos e os músicos. Precisamos orar para que tenhamos em algum momento mais irmãos na nossa igreja ajudando na música. E quem sabe que no futuro nós tenhamos um ministro de música para a nossa igreja. Os irmãos, pode estar certo que eu tenho orado nessa direção e eu gostaria de convocar a igreja neste momento para que, quem sabe, nós tenhamos uma equipe de música, um ministro de música nos ajudando. O irmão Flávio tem nos ajudado consideravelmente nesta área de música, mas nós precisamos aumentar o nosso time, o nosso quadro de músicos na nossa igreja. E quem sabe também possamos ter o coral da nossa igreja, né? O coral com certeza vai então nos ajudar. Então, irmãos, nós precisamos orar para que isto possa acontecer para a glória do nosso Deus. Deus, então, nos abençoe, todos esses irmãos em nossas igrejas, a nossa igreja, a nossa cidade, e meus irmãos, que este momento que nós passamos juntos agora, nesta noite, possa realmente nos ajudar para a honra e glória do nosso Deus. Novembro, meus irmãos, mês da música, mês dos diáconos e mês da educação teológica. Que Deus nos abençoe, é a nossa oração. Amém.
Senhor.